Olá pessoal, o vídeo de hoje é um resumo sobre a arte e a história do teto da Capela Sistina. É um resumo porque a realidade é sempre muito maior. O teto tem 40 metros de comprimento e está a quase 21 metros de altura. E estava pintado com um grande céu azul de nuvens e estrelas. É então que o Papa Júlio II chama o artista Michelangelo Buonarroti para embelezar o teto. Michelangelo contrata ajudantes e inicia fazendo modestas pinturas de 12 apóstolos. Porém, subitamente, o artista se fecha na capela, manda seus ajudantes embora e resolve fazer todo o trabalho sozinho. A ideia de 12 apóstolos se transforma em 300 figuras que contam a história da criação do universo até o início do repovoamento da Terra por Noé e seus filhos. Nas partes triangulares foram pintados os antepassados de Cristo. Nas esquinas estão 4 episódios bíblicos da salvação do povo hebreu. Nas partes quadradas estão os profetas e as sibilas. Na parte central estão 9 histórias do Gênesis. Como Michelangelo se sentia muito mais escultor do que pintor, as figuras passam uma sensação de volume, parecendo verdadeiras esculturas. Além da sensação de peso dos personagens, pela reprodução da musculatura humana, as pinturas também tinham cores fortes devido a pouca luz dentro da capela. A junção harmônica e equilibrada desses elementos é um dos pontos centrais da obra. Notem que apesar das inúmeras imagens e histórias individuais, o teto parece unido, harmônico, parecendo uma só obra. Nas 9 cenas do Gênesis da Bíblia, iniciaremos com a criação da luz. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Flutuando no vazio, Deus preenche sozinho quase toda a cena. Em seu ato criador, levanta os braços para transformar a escuridão em luz, gerando ondas de luz que moldam o caos. Neste medalhão, vemos a representação do sacrifício de Isaac. Esse episódio se inicia em Abraão, que apesar dos seus 100 anos e de ser casado com Sara, de 90 anos, Deus fez uma aliança com Abraão, determinando que ele teria tantos filhos quanto as estrelas do céu, e a partir dele surgiria a semente do Messias. Para testar a fé de Abraão, Deus ordena que ele sacrifique seu único filho, Isaac. Sem hesitar, Abraão pega uma faca para o sacrifício de seu filho. Porém, momentos antes, um anjo aparece e o impede e mostra um carneiro a ser sacrificado no lugar do filho. O outro medalhão conta a história do profeta Elias subindo aos céus em uma carruagem de fogo. Jezebel, a rainha de Acabe, tentando estabelecer o culto do deus Baal, manda exterminar todos os outros profetas. Porém, Elias permanece fiel ao Deus de Abraão, e no Monte Carmelo desafiou e venceu os 450 profetas de Baal. Para escapar da ira de Jezebel, fugiu para o Monte Horebe, onde Deus o chamou a segui-lo. E assim Elias subiu ao céu com uma carruagem de fogo e cavalos de fogo. A criação das estrelas e dos planetas. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Contra o fundo de um céu brilhante, Michelangelo retratou Deus em 2 momentos. A direita está apontando para 2 bolas, uma com um brilhante dourado e outra de cor perolada, voando com os braços abertos, determinado, decidido e com os cabelos esvoaçantes pela velocidade, simbolizando a criação do Sol e da Lua. À esquerda, Deus cria a vida das plantas ao estender sua mão sobre a vegetação, simbolizando a criação da terra, a separação da terra e da água. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. Na imagem, Deus flutua com braços estendidos. A criação de Adão. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A extraordinária criação dos dedos quase sendo tocados retrata o exato momento que Deus dá vida ao homem. A falta de contato entre eles mostra a inatingibilidade da perfeição divina pelo homem. Adão está deitado com toda a sua beleza e vigor. Seu rosto, sem expressão definida, parece despertar de um sereno sono. Levanta lentamente o corpo e estica os dedos de forma incerta e imprecisa. Por outro lado, Deus vem em velocidade, com seu cabelo esvoaçante e com absoluta firmeza e cheio de energia. Adão não se esforça tanto para ser tocado, porém, Deus se estica o máximo possível para tocar Adão. Notem que basta Adão esticar os dedos para que aconteça o toque, sugerindo que Deus faz sua parte, faltando ao homem um pouquinho de esforço. A criação de Eva. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Vemos Adão deitado e Eva sendo criada através de suas costelas. Deus fez Adão cair num sono pesado, e de suas costelas formou uma mulher. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus levanta o braço, parecendo guiar Eva para cima, enquanto ela sai da costela de Adão. Em um gesto doce, Eva se inclina a Deus com as mãos entrelaçadas, parecendo agradecer-lhe. O pecado original e a expulsão do paraíso. A obra é dividida em duas partes e com a árvore do conhecimento as dividindo. A esquerda retrata o pecado original, quando a serpente, mostrada aqui parcialmente transformada em uma figura feminina, convence Eva a pegar o fruto proibido, enquanto Adão colhe outros frutos. À direita é o momento da expulsão do paraíso. Aqui a paisagem muda por completo. Torna-se vazia e árida, em contraste com o rico verde do jardim do Éden à esquerda. À direita, vemos seus corpos encolhidos e envelhecidos, com feições de medo e vergonha, enquanto um anjo os persegue, ameaçando-os com uma espada. O sacrifício de Noé. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Na cena, Noé e sua família estão construindo um altar para sacrificar animais e dedicá-los a Deus. Podemos ver 2 carneiros, um touro, 2 cavalos e até um elefante. À direita está sua esposa. Em primeiro plano, vemos um garoto carregando lenhas, um jovem tirando as entranhas de um carneiro recém-abatido, enquanto o outro rapaz cuida do fogo do altar para queimar os animais. Nesse medalhão está representando a destruição do simulacro de Baal. Baal é um dos principais deuses da mitologia fenícia e era adorado como deus em várias tribos de Israel. Seu culto em Israel só terminou com o cativeiro da Babilônia. O outro medalhão se refere ao assassinato de Urias. Urias era um dos soldados mais valentes e fiéis do exército de Davi. Certo momento, Urias e o exército saíram para lutar, mas Davi ficou em Jerusalém. Davi, durante um passeio, espiou a bela esposa de Urias se banhando e a chamou ao seu palácio e tiveram relações sexuais. E, em algum momento depois, descobriu que ela estava grávida, o que poderia revelar seu pecado. Com isso, Davi manda Urias de volta para casa, com a intenção de que se relacione com sua esposa e com a esperança de encobrir seu pecado, pois poderia parecer que o filho era de Urias. Urias recusou ter privilégios, enquanto o resto do exército lutava acampado em situações difíceis. Então Davi decide embriagá-lo e mandá-lo para casa. Ainda assim, Urias insistiu em dizer que tal atitude seria injusta com os outros soldados. Em uma última tentativa para encobrir sua traição, Davi orquestra a morte de Urias, mandando o exército deixá-lo em uma situação perigosa e sem apoio. Assim, Davi consegue finalmente eliminá-lo. Tempo depois, Davi se casa com a esposa de Urias e assume a criança, mas desagradou a Deus, que o castiga com a morte de seu filho. O dilúvio. Disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca,
porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Entraram na arca Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas, com a missão de repovoarem a terra. A embriaguez de Noé. A cena está representando Noé bêbado e nu, e seus 3 filhos ao lado, Cã, Jafé e Sem. Cã, ao ver o pai nessa situação, não o ajudou, nem o cobriu. Já Sem e Jafé ajudaram e o cobriram, com respeito. Noé se desagradou profundamente com a atitude de Cã e amaldiçoou todos seus descendentes, enquanto abençoou todos os descendentes de Jafé e especialmente os de Sem. Como eles tinham a missão de repovoar a terra, seus descendentes deram origem a diversos povos. Os descendentes de Jafé deram origem aos iraquianos, citas, medos, gregos, íberos, capadócios e trácios. Os descendentes de Sem deram origem a Abraão, aos persas, assírios, caldeus, lídios e sírios. Esses povos são chamados de povos semitas, por terem origem em Sem. Já os descendentes de Cã deram origem à Etiópia, Egito, Líbia e aos cananeus, e são considerados amaldiçoados. Agora conheceremos as esquinas. Nelas vemos 4 episódios bíblicos da salvação do povo hebreu. Iniciaremos pela decapitação de Holofernes por Judite. Os assírios, comandados por Holofernes, conquistam muitas terras, destruindo os templos dos povos conquistados e obrigando-os a adorarem Nabucodonosor como Deus. Judite, uma linda viúva, ao perceber que os homens da cidade já tinham perdido as esperanças, resolveu fazer algo sozinha. Vai até o acampamento dos soldados de Holofernes e, impressionando todos com sua beleza e caráter, consegue a permissão para ficar no acampamento. Durante um banquete, Holofernes se embriaga e todos vão embora, deixando-o sozinho com Judite. Sua embriaguez o adormece. Judite, aproveitando-se da situação, corta sua cabeça. Quando os assírios descobriram que seu comandante estava morto, um grande medo caiu sobre eles, fazendo-os a irem embora e salvando a cidade da invasão. Agora veremos sobre a batalha de Davi contra Golias. Durante o ataque dos filisteus a Judá, um de seus soldados, de nome Golias, com 2 metros e 83 centímetros de altura, vai à frente e desafia as tropas de Israel. Golias pede que escolham um soldado para lutar contra ele e diz aos hebreus que, se puderem matá-lo, os filisteus serão seus escravos. Contudo, se ele vencer, os hebreus serão os seus escravos. Todos os homens ficaram com muito medo de Golias. Porém, Davi, um camponês que estava indo levar comida aos seus irmãos, ouve o desafio de Golias e se propõe a enfrentá-lo, e diz: você vem contra mim com a espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. A batalha se inicia e Davi logo pega sua funda e atira uma pedra em sua cabeça com tanta força que ficou cravada em sua testa. Golias cai e Davi corta sua cabeça, salvando o povo de Israel. Agora veremos a serpente de bronze. Quando o rei cananeu atacou e capturou alguns hebreus, os hebreus contra-atacaram. Ao caminho da longa distância para o contra-ataque, ficaram impacientes e falaram contra Deus. Então, Deus enviou uma serpente de bronze, venenosa, que mordeu e matou alguns dos hebreus. Contudo, todos que olharem para a serpente após sua mordida, viverá. Aqui vemos o castigo de Amã. Amã era o ministro da Pérsia e ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem diante dele em sinal de respeito. Porém, Mordecai se recusava, deixando Amã furioso. Quando Amã descobriu que Mordecai era judeu, fez planos para matar todos os judeus do reino e constrói uma grande forca para matar Mordecai. Porém, os judeus se reuniram, organizaram e mataram 75 mil de seus inimigos, se livrando dos que os odiavam. E Amã foi enforcado na mesma forca que mandou construir para matar Mordecai. Nas partes quadradas estão os profetas e as sibilas. Os profetas,
que previram a vinda do Messias são o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Joel, profeta Zacarias, profeta Isaías, profeta Daniel, profeta Jonas. As sibilas são profetisa de outras nações, que de alguma forma também previram a vinda do Messias. Sibila persa, Sibila eritreia, Sibila de Delfos, Sibila de Cumas, Sibila lídia. No teto também há diversos outros personagens. E aqui terminamos nosso vídeo. Muito obrigado!